essa negociação a gente acompanhou há alguns dias, teve a primeira proposta do Cruzeiro ao Flamengo pelo Fabrício Bruno, rejeitada. E agora parece que a segunda proposta agradou um pouquinho mais. É por aí, André? Exatamente. A gente, inclusive, estava esperando hoje a possibilidade dessa negociação já ser concretizada, mas o Cruzeiro está muito perto de ter o retorno do Fabrício Bruno, zagueiro de 28 anos, revelado pela Raposa, que agora deve retornar em 2025, uma transferência que gira na casa dos 40 milhões de reais. Flamengo e Cruzeiro ainda ajustam os últimos detalhes dessa negociação, uma negociação que deve fazer o Flamengo ir ao mercado, que já tinha liberado o Davi Luiz, e a ideia não era contratar mais nenhum zagueiro com a saída dele, mas agora, perdendo o Fabrício Bruno, o Flamengo deve ir ao mercado em busca de um zagueiro. A gente falou dessa primeira negociação em torno de 31 milhões. E a época foi justamente essa discussão, né? Parece pouco para um zagueiro que não era mais titular, mas que foi seleção brasileira há pouco tempo, foi titular, foi importante para o Flamengo, e parecia um valor um pouco abaixo. O Cruzeiro oferece um pouquinho mais, mas parece que aí talvez pese um pouco, não sei, Conrado. Talvez seja um interesse do jogador também, o Fabrício buscando espaço num elenco que está se formando, pelo menos pelos nomes, pelos valores que o Cruzeiro está movimentando para disputar títulos nessa temporada, né? Eu acho que fica bom para todo mundo. O Cruzeiro, acho que a principal lacuna do elenco da última temporada, acho que eram algumas, né? Tanto é que está contratando bastante agora. Mas a zaga precisava contratar zagueiro, tem que contratar, acho que tem que contratar mais, inclusive. E aí o Fabrício Bruno, pode ser um ou outro pode não gostar do estilo, eu prefiro um zagueiro assim, um zagueiro assado, tudo bem. Mas é um grande zagueiro. O cara estava no Flamengo, foi titular, disputou títulos, foi campeão, chegou na seleção brasileira, aqui no nível do futebol brasileiro. É um zagueiro de altíssimo nível. Eu acho que ele não tem ele não é o zagueiro mais refinado tecnicamente para sair, não vai dar um lançamento de 3 dedos nas costas do zagueiro do adversário, não vai. Mas vai ser difícil passar por ele, é bom no jogo aéreo. É zagueiro. O que é pedido dele primeiro, ele faz bem demais. Então, acho uma ótima contratação. E o Flamengo está ganhando uma grana alta por um cara que já não é jovem, né? A gente está ali vendo 28 anos, e é reserva. E aí, você entrando no modelo de jogo, pro modelo de jogo do Felipe Luiz, vai ser difícil ele jogar muito. Eu acho que o Felipe Luiz prefere, cara, tá bom, é um dinheiro bom, pega esse dinheirinho, vamos pegar aqui um outro zagueiro, de repente a gente vai gastar menos e tenha mais a ver com o meu estilo de jogo. Então eu acho que vai ficar bom para todo mundo e para ele, né? Que assim, cara, ele deve estar, não conheço, né, o Fabrício Bruno, mas ele teve uma proposta de Premier League que ele não aceitou, que deve, quando ele vai dormir, deve ficar batendo um pouquinho. Passou selado o cavalinho bonitinho ali só para ele montar e ele não, vou esperar o próximo. E o próximo não veio, né? Uma chance de jogar numa Premier League. Veio do Rennes veio França. Depois da França, que aí já não é Premier League, né? Mas outro dia em conversa com ele... O dele era do West Ham, né? Conversando com ele falou que o fator financeiro pesou bastante. Porque por conta do que o West Ham deveria pagar ao Flamengo, ele não conseguiria acrescentar no salário. E ele ganharia lá a mesma coisa que ganhava no Flamengo. E aí ele pesou, morar na Inglaterra... Sim. Frio, aquela coisa, morar no Rio de Janeiro, aí vai de cada um. Londres é uma cidade cara, né? Teve muito esse papo, né? Aí vai a decisão de cada um. Sim. E aí agora ele tem essa situação do Cruzeiro, que é do interesse dele, ele é base do Cruzeiro, foi criado lá, conhece o clube. Eu acho que é uma grande contratação para o Cruzeiro, uma grande oportunidade do Fabrício Bruno voltar a jogar, ser titular e o Flamengo fazer dinheiro. Acho que as 3 partes estão felizes com esse acordo. O que eu queria dizer mais do que, né, perder a oportunidade de jogar na Premier League, como você diz, é escolha, né? Porque perde essa oportunidade de todo jogador. Não, mas aí muda um ano, ele tá na reserva. E assim, reserva assim... Cara, acho que essa dupla ali tá fechadinha, eu não vou voltar a jogar. Então o cara deve estar assim, caraca, eu não fui pra Inglaterra, não fui pra ali, agora eu sou reserva. Então por isso que eu falei, eu acho que é uma boa pra ele, que ele vai pro Cruzeiro rápido, como um grande jogador, um grande projeto, um timaço, de repente ele vai ser titular e vai ser ótimo pra carreira dele. A gente tem discutido muito isso em relação aos jovens, né, do futebol brasileiro, alguns que têm um pouquinho mais de... não tão jovens, mas ainda jovens. A gente discutiu, por exemplo, o Luiz Henrique no Botafogo, de seguir para o Lyon e para a Inglaterra, e aí tem um pouco disso, né? Claro que é difícil a gente julgar qualquer escolha, né, individual e profissional do atleta, mas de saber, será que essa oportunidade daqui a 6 meses, depois do Mundial, ainda vai ter? Né? Será que vai ter uma melhor? Ou será que eu posso sofrer uma lesão e não ter mais essa oportunidade? É uma escolha muito difícil, eu acho que isso certamente pesou
no caso do Fabrício, agora pode seguir para o Cruzeiro aí para a sequência, para essa temporada de 2025. E o Conrado falou, não precisa de um só não, precisa de mais zagueiro o Cruzeiro, né, André? E já está muito perto de fechar uma nova dupla de zaga com o argentino Valentim Gomes, 21 anos, campeão argentino com o Vélez Sarsfield. Está muito próximo de acertar com o Cruzeiro, uma negociação de 10 milhões de dólares, mais de 60 milhões de reais. O Seba Domingues, ex-zagueiro, que hoje foi apresentado como técnico do Vélez, disse na entrevista dele que, olha, o Gomes é muito importante para o time, mas a parte financeira é muito importante para o Vélez, já abrindo caminho para essa negociação que deve ser concluída nos próximos dias. A ideia do Cruzeiro é tentar finalizar tudo até quarta-feira, porque o time já foi para os Estados Unidos e quer ter não só o Fabrício Bruno, mas o Valentim Gomes, essas duas novidades no sistema defensivo, já nos Estados Unidos, para fazer a pré-temporada com o Fernando Diniz. Vamos para o nosso primeiro assunto, que é o Cruzeiro e o seu super time de 2025. Fabrício Bruno está chegando. Dez jogadores. Essa é a quantidade de reforços que o Cruzeiro deve finalizar a primeira janela de transferências do ano. Foram 4 atacantes, 3 meias, 1 lateral e, por fim, 2 zagueiros. A Raposa encaminhou as contratações do zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, e do argentino do Vélez, Valentim Gomes. Com o Flamengo, o Cruzeiro deve gastar cerca de 40 milhões de reais para comprar o jogador, que ainda tem contrato até 2028. Já a negociação do Vélez está na casa dos 10 milhões de dólares. Investimentos que juntos giram em torno dos 100 milhões de reais. A ideia é adquirir 90% dos direitos e um vínculo longo com o jovem de 21 anos. O reforço mais aguardado da temporada, Gabigol, comentou a janela de transferências do Cruzeiro. Sua apresentação juntou mais de 40 mil torcedores no Mineirão. Nós temos um grande elenco, jogadores de seleção. É claro que o Cruzeiro é muito grande, as negociações, como ele falou, foi um pouco difícil, mas aconteceu. E eu vim, sinceramente, pelos jogadores. Eu acho que eu me encontro num clube que vai me oferecer um grupo de jogadores vencedores. Sim, são grandes jogadores, mas são jogadores experientes, então creio eu que a vaidade, algo que seja fora do campo, isso não vai acontecer. Gabigol e o restante do elenco se reapresentaram no domingo. Nesta segunda, a delegação chegou aos Estados Unidos para o primeiro compromisso do ano, a disputa da FC Series pela pré-temporada. Fãs de esportes, os números do Fabrício Bruno pelo Flamengo em 2024 sem o estadual: 45 jogos, 40 como titular, sucesso em duelos 67,2%, bolas recuperadas por jogo 3,3%, no ranking na zaga do Fla ele é primeiro em todos esses itens. Ações progressivas do jogo ele é segundo e gols ele tem 1, também foi o segundo. Ações progressivas do jogo 14 e esse 1 gol aí. Líder nesses quesitos que a gente destacou. Boa noite para os nossos comentaristas. Vamos falar deste super Cruzeiro que está se formando para 2025. Estou ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac. Fala, Kfouri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Fala, Zupa. Tudo bom, bem? Marcela? Boa noite, André. Boa noite ao fã de esportes. Boa noite ao cruzeirense, que terminou a última temporada naquele anseio de ganhar a Copa Sul-Americana, não conseguiu, de pegar uma vaga de Libertadores, não conseguiu, de ver alguns reforços chegando para melhorar o time, mas é uma transformação, né? O Cruzeiro está transformando o seu time para a próxima temporada. Falando de Fabrício Bruno, que é o nosso primeiro assunto aqui, porque foi o que fechou mais recentemente com o Cruzeiro. É um super reforço, mais um reforço de peso para esse Cruzeiro, André? Ele é um ótimo jogador, né? Algumas tentativas nos últimos meses de sair do Brasil, né? Proposta do futebol inglês, proposta do futebol francês. Uma delas não aconteceu porque ele não quis, a da Inglaterra. A outra, o clube mudou de opinião em relação ao que inicialmente pretendia em relação a ele. É um jogador dessa zaga do Flamengo, que não existe mais, né? Porque as coisas estão mudando também no clube carioca. O Davi Luiz não está mais, agora o Fabrício Bruno indo embora, mas é mais uma comprovação de que o Flamengo tinha uma quantidade anormal de excelentes zagueiros, excelentes jogadores para as mesmas funções, independentemente de jogarem 2 ou 3. Dá para entender o que está acontecendo com jogadores saindo de lá.
No caso dele, me parece que a proposta financeira é absolutamente irrecusável, né? Ele troca um time no qual ele pode sonhar com troféus em todas as competições do calendário. Isso nem sempre acontece, com o próprio Flamengo não aconteceu em alguns anos recentes. O Cruzeiro apresenta ao Fabrício uma ideia de conquista que precisa se materializar. Ele sai de um time que conquista quase todos os anos coisas importantes. Ele vai para um time que promete ser assim. Pelos nomes, pelos planos, pelos objetivos, pela fase de investimento invejável, é isso que a torcida do Cruzeiro hoje está experimentando, dá para entender um movimento como esse, porque o Cruzeiro realmente promete voltar a ser o que um dia foi. Talvez até mais do que um dia foi. A gente vive aqui no futebol brasileiro de períodos em que o investimento vai programado e depois levanta troféus. Isso tem acontecido. Sim. Aconteceu com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Botafogo. O Cruzeiro quer ser o próximo time a montar um esquadrão, está escolhendo bem, tem um treinador que faz as coisas a seu modo e, como a gente falou ontem, vai começar a temporada de uma forma um pouco diferente da que ele gostaria, eu acho. Mas se o time se ajeitar e começar a mostrar o que pode ser desde o início do ano, as coisas vão ficar muito bem, tanto para a comissão técnica do Cruzeiro, quanto para esses jogadores que estão chegando. E o André usou a palavra invejável, porque é investimento invejável mesmo. Sim. Quando olhamos para o Fabrício Bruno, lembramos que ele disse não para a Inglaterra, porque não pagavam um salário que era maior do que ele ganhava no Flamengo. Sim. Quando ele diz não para a França, porque não pagavam o salário que ele ganhava no Flamengo, mas ele diz sim para o Cruzeiro, porque paga mais do que ele ganha no Flamengo, conseguimos ter uma ideia do que se oferece para o zagueiro. O Cruzeiro está operando muito no modo do seu CEO, né, do CEO da SAF, né? Então o Cruzeiro está contratando no padrão Alexandre Matos, né? O Alexandre sempre pede, e eu entendo esse pedido, ele gosta de tocar nesse assunto, que não resuma-se o trabalho dele apenas a contratar jogadores, e é verdade, um bom executivo de futebol não é apenas quem contrata grandes jogadores e forma grandes times, trabalha muito além, mas ele é notadamente um cara muito reconhecido pelas suas contratações. Ele é um contratador, ele gosta de contratar muito. E tendo um chefe como o Pedrinho, que é um dono de um clube, né, uma relação diferente dos clubes associativos, né, de maneira, claro, brincadeira, né, com um cartão sem limite, né, dar o cartão sem limite na mão do Alexandre, ele vai contratar como está contratando muita gente para o Cruzeiro. O Fabrício é um ótimo jogador. Agora, do ponto de vista financeiro, tem algumas curiosidades nessa contratação, que deve dar para se acertar, como a Vitória nos contou, que eu acho interessante. Para a gente ver como as coisas mudaram no Cruzeiro. O Fabrício era jogador do Cruzeiro, né? O Fabrício aparece para o futebol brasileiro no Cruzeiro. Ele é vendido pelo Cruzeiro para o Red Bull Bragantino pouco depois, logo depois do rebaixamento do Cruzeiro, por R$2 milhões. O Red Bull Bragantino paga na casa dos R$2 milhões pelo Fabrício Bruno. 5 temporadas depois, o Cruzeiro vai pagar 7 milhões de euros para contratá-lo, para trazer de volta um jogador que era dele. Olha como mudou a realidade do Cruzeiro e o nível de valorização do Fabrício Bruno também. E por outro lado, olhando pelo viés do Flamengo, do clube vendedor nesse caso, a proposta do West Ham era na casa dos 15 milhões de euros pela totalidade dos direitos do Fabrício Bruno. O Fabrício não quis ir, o Flamengo queria vender. O Flamengo vai vender agora, o que se fala é 70% dos direitos por 7 milhões de euros. Então, sim, o Flamengo perdeu dinheiro. Ele poderia ter feito mais dinheiro com o Fabrício Bruno. O Fabrício não quis ir, o que é totalmente direito dele, e agora tem essa possibilidade. Acho ruim para o Flamengo a perda do Fabrício Bruno. Acho um zagueiro de muito bom nível, mas é o que ele quer e economicamente acaba sendo viável de lado a lado. Para o Cruzeiro é um grande reforço. Sempre lembro aqui, assim, um pouco antes da final da Copa Sul-Americana, trouxe informação apurada dentro da diretoria do Cruzeiro que o Diniz queria alguns alvos específicos para esse time. Então o Cruzeiro identificava que um lateral direito para brigar com o William era prioridade, um jogador de velocidade pelos lados do campo, pelo menos um ponta veloz era prioridade, e um zagueiro com status de titular era prioridade. Chegou o Fagner para rivalizar com o William, chegou o Dudu, que não é exatamente mais um ponta, mas tem o Marquinhos também, que era do Fluminense, que o Diniz gosta muito também para ser anunciado, e o Fabrício Bruno. O Valentim Gomes é uma aposta, um jogador que vem para se afirmar, mas o Fabrício é o zagueiro com status de titular
para comandar a zaga do Cruzeiro, e tem a favor dele o fato de ele já conhecer o clube, o que é um ponto bastante importante nessa questão de adaptação. E era um ponto também muito cobrado pela torcida, né? Tá contratando de rodo ali do meio para frente, mas cadê a defesa? E agora Fabrício Bruno chegando no Cruzeiro. Vamos ver como foi a festa, então, no sábado, para receber o Gabigol, Mineirão lotado, para ter agora o novo ídolo do Cruzeiro. A gente espera que a gente possa fazer aí um time forte, né? Não, a gente sabe que não é o Gabriel e não é o Dudu só o Cruzeiro. O Cruzeiro é o Cruzeiro. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e fui muito importante na final. Então, se for não tão bem, ganhar 2, né? Gabriel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora vocês sabem. O que eu posso prometer não é títulos, não é gol, e sim dedicação. O resto, as coisas vão acontecer naturalmente com a vida de todos. Todos os reforços do Cruzeiro para esta temporada: o Gabigol, o Dudu, Bolassi, o Fagner, Christian, Eduardo, Rodriguinho, negociando o Valentim Gomes e o Fabrício Bruno ainda ali com aquele asterisco, mas muito, muito próximo de fechar com o Cruzeiro. Todo mundo muito feliz, todo mundo muito solto. Vimos o Gabigol falando sobre o Tite, ou seja, estava ali, soltinho, falando o que dava na telha. Existem duas verdades. Tite e Abel não travaram no Cruzeiro tão cedo. Enquanto Dudu e Gabigol estiverem lá, não tem Tite, não tem Abel no Cruzeiro. Isso você pode garantir. Não que o Abel pudesse aparecer no Cruzeiro, né? Mas o Tite poderia ser uma possibilidade, não se sabe. E aí a gente falou também ontem, André, sobre o Alexandre Matos dando aquela declaração. Tá todo mundo muito empolgado lá no Cruzeiro, inclusive o Matos. Tá mesmo, todo mundo empolgado. A empolgação leva a alguns exageros, né? Algumas frases que não fazem muito sentido, mas assim, tudo bem, eu falei sobre isso ontem porque me chamou a atenção durante o fim de semana. Alguém que conhece o futebol tão bem elevar um investidor, por mais que essa fase do Cruzeiro seja uma fase personalista, digamos assim, porque se trata de uma pessoa que se determinou a investir os seus próprios recursos. Eu estou falando do Pedro Lourenço. É Lourenço o sobrenome dele, né? Sim. Por mais que seja assim algo... olha, tem uma pessoa fazendo isso. Então as relações são diretas, né? Eu acho que colocar um dirigente, por mais dinheiro que ele coloque dentro do clube, como um ídolo, antes mesmo desse clube fazer qualquer coisa do ponto de vista esportivo por resultado desse investimento, é algo muito precoce. E mesmo se o Pedro Lourenço montar um time absolutamente espetacular, o que pode acontecer, e esse time passe muitos anos ganhando títulos importantes, conquistando as coisas que todo mundo quer conquistar aqui no Brasil e na América do Sul, elevar essa pessoa a ídolo do clube historicamente e colocando no mesmo contexto pessoas, figuras, nomes como Tostão, me parece uma coisa não só exagerada, mas inadequada. É mais do que uma euforia. É uma visão do futebol completamente distinta e completamente inapropriada. Mas é a minha opinião. Acho que as pessoas, evidentemente, hoje que torcem para o Cruzeiro estão muito esperançosas, empolgadas, eufóricas, e é normal que seja assim. Elas estão acreditando que esses jogadores vão juntos formar um time que leve o Cruzeiro a coisas importantes. E isso é muito provável que aconteça. Recentemente, como eu falei,
os grandes títulos do futebol brasileiro têm sido produto desse tipo de movimento. Todo mundo muito leve, todo mundo muito empolgado, todo mundo falando o que dava na telha e uma torcida esperando grandes coisas nesta temporada 2025. Esse Cruzeiro, ele precisa brigar por todos os títulos? Não sei se ele precisa, é preciso enxergar o que vai ser esse time. Porque uma coisa é a gente enxergar o potencial que esses jogadores têm. Sim. E isso é inegável, né? Dudu, Gabigol, Cássio, goleiro, o Bolassi, um jogador de um refino técnico muito interessante, o Eduardo é bom jogador, o próprio Fabrício Bruno, tem muita gente boa para jogar. Outra coisa é a gente olhar para a realidade, né? Então, assim, a maioria desses reforços, os principais reforços do Cruzeiro já garantidos, eles são muito bons jogadores, mas o Cruzeiro os contrata em baixa. Todos eles eram reservas. O Gabigol foi virar titular no último mês do ano. O Fagner era reserva, o Dudu era reserva, o Eduardo era reserva, o próprio Cássio, quando foi para o Cruzeiro, era reserva. Então, assim, eles são bons jogadores, inegavelmente eles podem formar um grande time, mas praticamente quase todos eles, ou os principais deles, precisam se recuperar. Né? Se eles jogarem o que jogaram na última temporada, para o Cruzeiro não serve. Então eles têm que retomar. Se isso acontecer, e o próprio técnico do Cruzeiro tem que encontrar o caminho. O Diniz não encontrou o caminho no Cruzeiro. Então se as estrelas, né, para usar, né, a história do Cruzeiro, se essa constelação se encontrar, o Cruzeiro pode formar de fato um grande time que tem condições de brigar pelos principais títulos. Não dá para colocar como obrigação brigar pelos principais títulos, porque tem gente melhor do que o Cruzeiro. Palmeiras é melhor do que o Cruzeiro, o Botafogo talvez seja melhor do que o Cruzeiro, Flamengo talvez seja melhor do que o Cruzeiro. Tem gente para brigar, né? Mas é um time forte que tem condições, se esses jogadores se recuperarem, e eu acho que, no meu entendimento, o Gabigol é quem tem melhores condições. Eu acredito mais na recuperação do Gabigol do que de outros desses jogadores contratados em baixa pelo Cruzeiro. Sim. Eu realmente acredito que o Gabigol vai jogar muito bem no Cruzeiro. Não tenho essa mesma certeza sobre talvez o Eduardo, sobre o próprio Dudu. Quero ver um pouco mais. Mas se tudo convergir a favor, o Cruzeiro tem nas suas mãos um elenco muito qualificado, um técnico muito qualificado. É preciso ver se vai juntar e vai formar um time. Se vai encaixar. O Cruzeiro acabou de postar uma foto já da pré-temporada do time. Aí, ó, o time campeão do primeiro treino de 2025. Eles estão lá nos Estados Unidos. E tá aí a foto, felizes da vida. O Gabigol com o Cássio ali. Tá entrosado já. Encaixou, já encaixou. Não formou. Tem mais isso. E tem Matheus Pereira, tem o William, tem muita gente boa.